Hello guys, eu tô aqui de volta para mais um vídeo e hoje eu vim falar com vocês sobre o reading. Será que ler é mesmo importante quando você está aprendendo inglês? Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila e junto com a minha mãe Regiane nós temos este canal no YouTube para ajudar você com o seu inglês. Nós estamos sempre ouvindo por aí que a prática do speaking e a prática do listening são muito importantes quando o aluno está aprendendo inglês. Mas não podemos esquecer que são 4 habilidades que englobam no aprendizado de uma segunda língua. E as outras 2 habilidades, além do speaking e do listening, são writing, que é a escrita, e reading, que é a leitura. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o reading, a leitura em inglês, e a importância dela quando um aluno está aprendendo inglês. Vamos começar pelo básico, que a leitura é algo muito importante até na sua língua mãe. Ler é importante. Ele ativa habilidades cognitivas no seu cérebro e por isso ele vai ajudar você a absorver melhor um segundo idioma, né? Uma segunda língua quando você está aprendendo. Então vai ajudar no seu aprendizado. Como eu disse, não podemos esquecer que são 4 habilidades que são importantes quando o aluno está aprendendo inglês. São essas 4 habilidades juntas que vão fazer você chegar na fluência. Não vai ser o speaking sozinho, nem o listening sozinho, nem o reading sozinho e nem o writing sozinho. Vai ser a junção dessas 4 habilidades que vai te tornar fluente em inglês ou em qualquer outra língua que você esteja aprendendo. Outro fator muito importante que o reading traz no aprendizado de inglês é que quanto mais você lê, mais vocabulário você ganha. E o importante e o legal é que quando você está lendo, você vê o vocabulário em contextos diferentes. As palavras que vocês aprendem estão ligadas em um contexto. Você não aprende palavras soltas. E além disso, se você estiver lendo um livro, por exemplo, ou uma notícia, quer dizer que um vocabulário, uma palavra que você esteja vendo, que é o assunto principal daquele livro, ou que é o assunto principal de uma notícia, vai aparecer várias vezes ao longo da sua leitura. E isso vai fazer você memorizar este vocabulário de uma maneira mais eficiente, porque você vai memorizar através da repetição. E a repetição, ela é uma das chaves mais importantes para trazer as coisas que você aprende da memória curta, que nós chamamos de short-term memory, para a memória longa, que é a long-term memory. Que a diferença básica entre essas duas, a memória curta é aquela memória que, por exemplo, nós estudamos para fazer uma prova, né? Então nós meio que decoramos as coisas para fazer aquela prova. Então aquilo tá ali na nossa memória curta, de curto prazo, que nós acabamos de decorar repetidas vezes para nós fazermos uma prova, por exemplo. Então logo quando essa prova acabar, você vai esquecer todo esse conteúdo. E a memória longa é aquilo que você traz com você, que pode passar anos e você ainda vai lembrar, que nem, por exemplo, a sua infância, né? Fatos que aconteceram na sua infância que você lembra até hoje. Então, com o inglês acontece a mesma coisa. Quando você repete muitas vezes as palavras ou frases, elas vão entrando na sua long-term memory e quando você precisar dessas palavras para você se comunicar em inglês, você vai lembrar dessas palavras. Agora, se você pegar uma lista de phrasal verbs, por exemplo, e ficar decorando esses phrasal verbs em inglês com a tradução em português, tipo listas mesmo que os alunos costumam fazer, quando você precisar de fato usar um phrasal verb desta lista, pode ser que você já tenha esquecido. E imagina quantas palavras são repetidas na história de um livro, palavras novas que vocês aprenderam lendo aquele livro. Imagine quantas vezes essa palavra não vai se repetir. Então ajuda você a trazer esta palavra para a sua long-term memory e você realmente aprender palavras novas lendo esse livro e não somente ver palavras novas, saber que elas existem e sim aprendê-las para de fato poder usá-las quando você precisar. Outro ponto muito importante que eu trouxe para vocês é que a prática do reading, se você praticar em voz alta, que é o mais recomendado para os alunos, principalmente para aqueles que ainda estão no básico e precisam acostumar os músculos faciais, porque nós estamos acostumados a usar os músculos
usados para falar português. E como o inglês é uma língua diferente, nós usamos músculos diferentes da nossa face para falar inglês. Então nós temos que acostumar esses músculos, treinar nossa memória muscular da face. Então quanto mais você ler em voz alta, mais você vai estar praticando. E você vai estar praticando seu speaking, porque você vai estar falando ao mesmo tempo que você vai estar lendo. Então muitos alunos reclamam, né, que não tem ninguém para conversar em inglês, que não conhece nenhum nativo, que não sabe como fazer para conversar em inglês com alguém, para praticar a sua fala em inglês, mas o reading pode sim te ajudar com isso, uma vez que você lê em voz alta. E existe até um exercício de imitation, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse exercício. Inclusive no vídeo anterior a Teacher Regiane leu um diálogo para vocês. Então se você praticar com este diálogo, né, você vai estar praticando tanto o seu reading, a sua leitura, como a sua fala. Nós precisamos falar alto em inglês para nós sabermos aonde colocar as palavras, para nós sabermos falar com reduções, falar com contrações, do jeito que os nativos falam realmente. Aquele jeito que eles falam juntando uma coisa na outra. Quando nós vamos falar, é completamente diferente. Por isso, se você está no básico e está começando a praticar a sua leitura, o seu reading agora, leia em voz alta. É muito importante para você. Em inglês, as palavras elas não são pronunciadas da mesma maneira que elas são escritas, né? Porque o inglês não é uma língua silábica como o português. Você não junta sílabas para falar inglês. O inglês é uma língua de sons. Você aprende os sons em inglês para você produzir esses sons e falar uma palavra. Então, não necessariamente se você fala inglês, digamos que você foi trabalhar fora ou que você trabalha com um americano do seu lado e aprende algumas palavras ali com ele, isso não necessariamente significa que você sabe ler em inglês. E se você quer grandes oportunidades de emprego ou grandes oportunidades de fazer uma prova de proficiência, por exemplo, você vai precisar saber ler em inglês. Você vai ser completamente fluente em inglês se você souber as 4 habilidades juntas, e ler é uma dessas habilidades. E um exemplo muito claro disso, tem até um vídeo falando sobre isso aqui no canal, são palavras que são escritas diferentes, porém têm exatamente a mesma pronúncia. Então, se você fala essa palavra, como é que você vai saber como escrever? Portanto, quando você pensa nessa palavra, se você for escrever, você precisa saber a maneira correta de escrever a palavra. Por exemplo, a palavra tear e a palavra there. Elas escrevem exatamente igual, porém elas são pronunciadas diferente. Então é muito importante você saber ler essas palavras. Quando você estiver lendo um texto, você vai precisar saber o que essa palavra significa. O resumo de tudo isso é que as habilidades, as 4 habilidades que você precisa para falar inglês, elas se completam. Não tem como você aprender inglês de verdade deixando uma dessas habilidades de lado. Claro que se o seu objetivo final é falar inglês, você tem que praticar a sua fala, mas você não pode deixar as outras habilidades de lado. Quando nós falamos de reading, nós não falamos só de ler um livro ou ler uma notícia mais extensa. Tudo que você está lendo em inglês está te trazendo benefícios. Então, quando você lê, você pode estar lendo definições de palavras que eu já comentei com vocês, para vocês nunca procurarem traduções e sim definições para as palavras novas que vocês aprenderem. Vocês também podem ler definições de regras gramaticais em inglês, porque quando vocês leem tudo isso, vocês estão aprendendo coisas novas, novo vocabulário. Tudo isso agrega para melhorar o inglês de vocês. Sem contar que quando você está lendo, é empregado nessa leitura vários usos gramaticais que você vai ver ser utilizado em contextos, assim como o vocabulário que você aprende. Você vê a gramática sendo empregada em situações reais ali, daquela história, daquela notícia. Então fica muito mais fácil para você assimilar certas regras gramaticais que às vezes foi um pouco mais difícil para você compreender e que está sendo um pouco mais difícil para você aprender, como por exemplo o present perfect, que é uma gramática bem complexa para vários alunos.
O meu intuito com esse vídeo é ajudar vocês a perceber a importância da leitura quando você está aprendendo inglês e que às vezes nós pensamos que ler é uma coisa meio chata quando a gente ainda não sabe 100% do idioma e vai precisar talvez de um dicionário do lado para procurar algum vocabulário que você não saiba, então você acha que vai dar trabalho, então você prefere praticar o inglês de outras formas, mas o reading completa muito a sua prática no inglês. Ele é muito importante, ele é um dos pilares que, como eu já disse, são 4 pilares que vão transformar você em uma pessoa fluente em inglês. Claro que esse caminho da fluência é um caminho longo, é um caminho que requer muita paciência, muita dedicação de vocês e vocês sempre vão estar aprendendo coisas novas no caminho para a fluência, mas o reading é uma peça muito importante e se você parar para pensar, você tem diversas possibilidades de aprender inglês enquanto você pratica a sua leitura. Um exemplo muito legal que eu dei nesse vídeo foi de você poder praticar o seu speaking ao mesmo tempo que você está praticando o seu reading. Então olha só como o seu estudo pode ser valioso, pode agregar muito ao seu aprendizado do inglês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre a importância do reading no aprendizado do inglês e de qualquer outra língua também. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye bye, guys!